Então ele me fez voltar ao caminho da porta de fora do santuário, a qual estava voltada para o oriente, e ela estava fechada. E o Senhor me disse: esta porta estará fechada, não se abrirá, nem ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. O príncipe, somente o príncipe, ele se sentará nela, para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do alpendre da porta entrará, e pelo mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então caí sobre meu rosto, e o Senhor me disse: filho do homem, presta atenção, olha com teus olhos, e ouve com teus ouvidos tudo quanto eu falar contigo sobre todos os estatutos da casa do Senhor, e todas as suas leis, e presta atenção na entrada da casa, e em todas as saídas do santuário, e dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, já basta de todas as vossas abominações, ó casa de Israel, pois trouxestes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário, para profanarem minha casa, pois oferecestes meu pão, a gordura e o sangue, e invalidaram meu pacto, por causa de todas as vossas abominações, e não mantivestes a ordem de minhas coisas sagradas, em vez disso pusestes por vós mesmos guardas estrangeiros para minha ordem em meu santuário. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro, incircunciso de coração e incircunciso de carne, entrará em meu santuário, dentre todos os estrangeiros que estão entre os filhos de Israel, mas os levitas que se afastaram para longe de mim, que se desviaram de mim para seguirem seus ídolos, quando Israel se desviou, esses levarão sobre si sua maldade. Contudo serão trabalhadores em meu santuário, como porteiros às portas da casa, e servirão na casa, eles degolarão a oferta de queima e o sacrifício para o povo, e estarão diante deles para os servirem, pois os serviram diante de seus ídolos, e foram tropeço de maldade para a casa de Israel. Por isso jurei de mão levantada contra eles, diz o Senhor Deus, que levarão sua iniquidade, e não se achegarão a mim para serem meus sacerdotes, nem se achegarão a nenhuma de minhas coisas sagradas, as coisas santíssimas, em vez disso levarão sobre si sua vergonha e suas abominações que fizeram. Portanto os porei por guardas da ordem da casa, em todo o seu serviço, e em tudo que houver de se fazer nela. Mas os sacerdotes levitas, filhos de Zadok, que guardaram a guarda de meu santuário quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se achegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão em meu santuário, e eles se achegarão à minha mesa para me servirem, e guardarão minha ordem. E será que, quando entrarem pelas portas do pátio interno, se vestirão de vestes de linho, não haverá sobre eles lã, quando servirem nas portas do pátio interno, e no interior, turbantes de linho estarão em suas cabeças, e calções de linho sobre seus lombos, não se vestirão com algo que lhes cause suor. E quando eles saírem ao pátio de fora ao povo, despirão suas vestes com que eles prestaram serviço, as deixarão nas câmaras do santuário, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem ao povo com suas vestes, e não raparão sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, mas sim apararão o cabelo de suas cabeças. E nenhum dos sacerdotes beberá vinho quando forem entrar no pátio interno, não tomarão por mulheres nem viúva, nem divorciada, mas sim tomarão virgens da descendência da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote, e ensinarão meu povo a fazer diferença entre o santo e o profano, e lhes farão saber a diferença entre o impuro e o puro, e na disputa judicial eles estarão para julgar, conforme meus juízos o julgarão, e guardarão minhas leis e meus estatutos em todas as minhas solenidades, e santificarão meus sábados, e não chegarão perto de pessoa alguma morta para se contaminarem, apenas pelo pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã que não tenha tido marido, é que poderão se contaminar, e depois de sua purificação lhe contarão 7 dias, e no dia que ele entrar no lugar santo, no pátio interno, para prestar serviço no lugar santo, oferecerá sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Deus, e isto lhe será por herança, eu serei sua herança, por isso não lhes dareis propriedade de terra em Israel, eu sou a propriedade deles. Comerão a oferta de alimentos e os sacrifícios pelo pecado e pela culpa, e toda coisa dedicada em Israel pertencerá a eles, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de tudo que se oferecer de todas as vossas ofertas, pertencerá aos sacerdotes. Dareis também as primícias de todas as vossas massas ao sacerdote, para que faça repousar a bênção em tua casa. Os sacerdotes não poderão comer coisa alguma morta por si mesma ou despedaçada, tanto de aves como de animais. E quando repartirdes por sortes a terra em herança, proporcionareis uma oferta ao Senhor, um lugar santo na terra. O comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Este será santificado em todo o seu contorno ao redor. Deste terreno serão para o santuário 500 canas de comprimento, e 500 de largura. Enquadrado ao redor, terá 50 covados ao redor para seus espaços abertos. E desta medida medirás o comprimento de 25.000 covados, e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes
sacerdotes que trabalham no santuário, que se achegam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas, e de lugar santo para o santuário. E os levitas trabalhadores do templo terão como propriedade uma área de 25.000 covados de comprimento, e 10.000 de largura, com 20 câmaras. E para a propriedade da cidade darei 5.000 canas de largura e 25.000 de comprimento, em frente da oferta para o santuário. Esta será para toda a casa de Israel. E o príncipe terá sua parte de um lado e do outro da oferta ao santuário e da propriedade da cidade, diante da oferta para o santuário, e diante da propriedade da cidade, desde o canto ocidental para o ocidente, e desde o canto oriental para o oriente. E será o comprimento, em frente de uma das partes, desde o limite ocidental até o limite oriental. Esta terra será sua propriedade em Israel. E meus príncipes nunca mais oprimirão a meu povo, ao invés disso entregarão a terra para a casa de Israel, conforme suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: já basta, ó príncipes de Israel. Acabai a violência e a assolação, fazei juízo e justiça, tirai vossas imposições de meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, que o bato contém a 10ª parte de um homer, e o efa a 10ª parte de um homer. A medida dele será conforme o homer, e o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos, vos serão uma mina. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos forasteiros que estão espalhados em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo o pré-conhecimento de Deus Pai, por meio da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o resultado disso é uma herança incorruptível, incontaminável, e que não pode ser enfraquecida. Ela está guardada nos céus para vós, que pela fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, pronta para se revelar no último tempo. Nisso vos alegrais, ainda que agora seja necessário que estejais por um pouco de tempo entristecidos com várias provações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. A ele, sem terdes visto, vós o amais, ainda que não estejais o vendo agora, mas crendo nele, vós estáis alegres com um júbilo indescritível e glorioso. Assim estáis alcançando o resultado da fé, a salvação das vossas almas. Dessa salvação os profetas que profetizaram a respeito da graça direcionada a vós procuraram entender, e com empenho investigaram, procurando saber qual era o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo dentro deles indicava, quando dava prévio testemunho dos sofrimentos de Cristo e das glórias seguintes. A eles foi revelado que não foi para eles mesmos, mas sim para vós, que eles prestaram serviço com estas coisas. E agora, elas vos foram anunciadas pelos que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Tais coisas os anjos desejam atentamente observar. Aquele que aumenta seus bens por meio de juros e lucros desonestos está juntando para o que se compadece dos pobres. Aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Aquele que faz as pessoas corretas errarem em direção a um mau caminho, ele mesmo cairá em sua cova, mas os que não tiverem pecado herdarão o bem.